Pronto, vamos lá, né? A questão 2, ela diz assim, ó. Ela fala assim, ó. O som do bater de palmas em um anfiteatro produz ondas que são espalhadas por degraus de largura W igual a 0,75 metros. W igual a 0,75 metros. Aí ele fala assim, ó. Conforme ilustra a figura. O som retorna ao palco, o eco, né? Como uma série regular de pulso, uma onda, né? Que soa como uma nota musical. E tem A. Supondo que todos os raios da figura seguinte são horizontais, determine a frequência com a qual os pulsos chegam no palco, ou seja, a frequência da nota ouvida por alguém que se encontra no palco. Ele quer saber qual vai ser a frequência do eco. Se o anteparo fosse todo plano, a frequência emitida ia ser a mesma ouvida, né? Só que o que acontece? A onda, a figurinha inclusive mostra isso, ela vai ser refletida em tempos diferentes em cada degrau, né? A primeira onda aqui em cima, ela gasta um tempo maior para ser refletida do que a de baixo, que gasta um tempo maior que a de baixo, e assim. Por quê? Porque essa daqui tem que andar mais que a outra. W na ida e W na volta, né? Então, essa diferença de percurso vai provocar uma diferença na frequência, né? O que eu vou dizer, então? Ora, eu sei que a onda viaja com velocidade uniforme, constante, V. E eu sei que ΔX é igual a VT. Esse tempo aqui está relacionado ao comprimento, né? Se eu olhar só para a diferença de percurso, a diferença de percurso da primeira para a segunda onda é de quanto? W, 2W. W indo, W voltando. 2W. Então, 2W é que vai dar essa diferença na frequência e, portanto, no tempo. Ora, mas se eu sei que o tempo é 2W sobre V, a frequência, por definição, é inverso disso, né? Então, a frequência que ele quer que a gente determine vai ser V sobre 2W. Onde V é a velocidade do som no ar. Ele não dá, mas ele assume que você consulta lá no apêndice 343 metros por segundo, né? Daí você acha uma frequência de quanto? 2,3 Hz. 10A? Certo? Aí ele pergunta mais alguma coisa. Ele fala assim, ó. Se a largura W dos degraus fosse menor, a frequência seria maior ou menor? Se você diminui o W, o que acontece com a frequência? Aumenta, né? É só olhar para a expressão. Mas você também pode lembrar, a gente já falou disso daqui. Inclusive, quando eu fui falar, na aula passada mesmo, a gente falou isso. Que dependendo do comprimento, quanto maior o comprimento, mais grave é o som que aquele comprimento produz. Menor a frequência, inversamente proporcional. Lembra, eu até falei do violino, menor, frequência alta, né, som agudo. O violoncelo bem maior, frequência baixa, som grave. Quanto maior o comprimento, menor a frequência, né? Inversamente proporcional. A terceira questão diz assim, na figura seguinte, um som com comprimento de onda de 40 centímetros, então, um lambda igual a 40 centímetros, se propaga para a direita em um tubo que contém uma bifurcação, né? Ao chegar à bifurcação, a onda se divide em duas partes. Uma parte se propaga em um tubo em forma de semicircunferência e a outra parte se propaga em um tubo retilíneo, certo? As duas ondas se combinam mais adiante, interferindo-se mutuamente antes de chegarem ao detector D. Qual é, preste atenção na pergunta, qual é o menor raio R da semicircunferência para o qual a intensidade medida pelo detector é mínima? Então vamos pensar um pouquinho. Ele diz assim, ó, esse R aqui, dependendo do tamanho dele, isso vai influenciar na interferência que vai acontecer, na combinação que vai acontecer aqui, concorda? Por quê? Se não houvesse diferença de percurso, as duas ondas iam chegar lá ao mesmo tempo e a interferência seria de que tipo? Construtiva. Aliás, se não houvesse diferença de percurso, nem teria duas ondas, seria uma onda só, né? Como houve isso daí, como houve essa bifurcação, uma parte da onda vai viajar pela função
curva e a outra pela porção retilínea. Existe diferença de percurso entre esses dois caminhos? Qual deles é maior, de cima ou de baixo? De cima. Então, como a onda de cima andou mais, né? Quer dizer, ela andou uma distância maior para chegar lá no destino final, pode ser que essa diferença de percurso cause uma diferença de fase na onda resultante lá, no fim da bifurcação e no detector D, né? A onda que sair aqui vai ser a mesma que o detector D vai ouvir lá, certo? Ele quer saber qual é o valor de R para minimizar a intensidade. Primeiro, qual é o menor valor possível para a intensidade sonora? 0. Seria você não ouvir nada, né? Tem uma maneira de você fazer a questão, que até alguém na manhã tentou, que é você escrever a expressão da intensidade sonora e fazer ela derivar de ser 0, já que a intensidade é mínima, né? Mas você pode fazer de uma maneira talvez mais simples, que é você analisar justamente a interferência que tem que acontecer aqui para que a intensidade seja mínima. Essa interferência tem que ser construtiva ou destrutiva? Destrutiva. Então vamos fazer aquela regrinha de 3 que a gente já fez para a aula passada, né? Já mostrou aqui na aula passada. Se eu percorrer, se a diferença de percurso for lambda, eu vou ter uma diferença de fase de 2π. Para uma diferença de percurso ΔL, eu vou ter uma diferença de fase de φ. Se eu isolar esse φ, eu posso dizer que esse φ é 2π vezes ΔL sobre... né? Onde quem é o ΔL? Vamos escrever ele bem aqui. Quem é o ΔL? É a diferença de percurso. E aí, o percurso de cima é quanto? πr. E o de baixo? 2r. Então, π menos 2. Essa aqui é a diferença de percurso, né? Vou botar lá. Certo? Vou deixar o φ aqui por enquanto. Vai ficar assim, ó. 2π ΔL. π menos 2 vezes r. π, vou botar assim, π menos 2 vezes r sobre lambda, né? Ele quer o r. E esse φ aqui, o que eu faço com ele? Para a interferência ser destrutiva. Seno, cosseno. Qual é o menor valor que esse argumento pode assumir para que a interferência seja destrutiva? Quanto? π. Por que tem que ser π? Só π, a interferência vai dar destrutiva? Não. π, 3π, 5π, 7π, um número ímpar de π. Mas ele quer o menor R. Então, o menor R equivale ao menor φ. Então, π, bem aqui, ó. π, que é a interferência destrutiva. Aí, agora é só você achar o R, né? Aquele R vai ser, ó, lambda. R vai ser igual a lambda sobre 2 vezes π menos 2. Aí daí você acha que tem um lambda, cadê? Aí você acha que o R é quanto? 17,54. Acho que está em centímetros. É. Certo? Pedido? Diga lá. O ΔL, como é que eu achei que o ΔL é a diferença de percurso. O percurso de cima, ele tem que comprimento? Meia circunferência, né? Então, se fosse todo, era 2πr. Como é metade, π vezes r. E o de baixo? Ora, daqui para cá é r, daqui para cá é r, então o de baixo é 2r. Então vai ficar ΔL é πr menos 2r. Então a questão 6 diz assim, ó, na figura seguinte, um submarino francês e um submarino americano se movem, falta no N aí, né? Se movem um em direção ao outro durante manobra em águas paradas no Atlântico Norte. Águas paradas, né? Tem uma questão que é a 7ª, por sinal a próxima, em que o ar, aí no caso é outro meio, né? Em vez de ser um submarino, é um trem. Então, em vez de estar na água, está no ar. Só que aí o ar não está em repouso. Aí você vai ter que levar isso bem em conta, certo? Então ele diz assim, ó. Então a manobra feita em águas paradas. O submarino francês se move a uma velocidade de 50 km por hora. 50 km por hora. E o submarino americano a 70 km por hora. Certo? Aí ele fala assim, ó. O submarino francês envia um sinal de sonar, que é uma onda sonora na água, né? É um radar para a água, de frequência 1,0 vezes 10. A frequência, então, é 10 a 3 Hz. Aí ele fala assim, ó. As ondas do sonar
do som se propagam a 5.470 km por hora. A pergunta é, qual é a frequência do sinal detectado pelo submarino americano? Então vamos pensar um pouquinho, o que está acontecendo? O submarino francês está enviando uma onda e o submarino americano vai detectar essa onda, certo? Então o emissor, a fonte, é o francês e o detector é o americano. Só que o detector e a fonte se movem, então a frequência captada não vai ser igual a 10/3, né? Não vai ser igual à emitida. Então como é que você vai calcular a frequência captada? Bom, a única expressão para o efeito Doppler é essa, ó. Mais ou menos V do detector, V mais ou menos V da fonte. Pronto. Você vai ter que usar essa expressão, aliás. Certo? Aí vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Bom, a frequência captada vai ser diferente de F. F, ele deu. Aí vamos aqui pensar. Quem é o detector? É o submarino americano. E a fonte, o submarino francês. Eles se aproximam ou se afastam do outro? Então aqui no numerador o sinal é qual? Positivo, e no denominador? Então pronto. E detector é o americano e a fonte é o francês. Pronto. Aí é só substituir, você vai achar a frequência de 1,02 vezes 10/3 Hz. O item B, ele fala assim, ó. Item B. Cadê? Qual é a frequência do eco do submarino americano detectado pelo submarino francês? Então vai haver uma reflexão. Quando a onda sonora chegar ao submarino americano, ela é emitida pelo francês, chega no submarino americano e reflete de volta e é captada, né, de novo aqui pelo submarino francês. Tem várias maneiras de você fazer essa questão. Você pode parar o submarino e mover só o outro, fazer a velocidade relativa, né? Uma das maneiras de você fazer esse item B é você imaginar que agora quem vai ser a fonte é o submarino americano, né? E quem vai ser o detector é o submarino francês. Só que sendo o submarino americano a fonte, qual é a frequência da fonte agora? É 10/3 ou é 1,02 vezes 10/3? É a nova frequência, né? Porque eu só posso emitir o que eu capto. Né? Ele não vai gerar, ele tá sendo, é só um eco. Ele vai bater e vai retornar. Então a frequência que ele vai emitir tem que ser igual àquele detector, né? Então vai ficar, ó, a nova frequência F duas linhas é igual a F' vezes V mais ou menos, aproximação, né? Mais, aí agora, ó, quem é o detector é o francês. Sobre V menos quem é a fonte é o americano. Certo? Aí se você fizer essas substituições, o F duas linhas é igual a, deve ser maior, né? 1,04. 10/6. Perceba que é pouco maior que 1, né? Porque as velocidades não são altas. 50, 70 km por hora. Quanto maior for né, essa velocidade, a diferença no caso, maior vai ser a sensação do efeito Doppler. Certo? Não, não tá. Aí você faria todo esse, né? Usando essa mesma frequência, tá certo. Também. Pode fazer também. Aí você não faria que aquele é o emissor. Esse aqui seria o emissor e o detector, né? Pode. Pode fazer também assim. Vamos lá. Pronto. Questão 9 diz assim, ó. Na figura seguinte, um som de comprimento de onda 0,850 metros, lambda 0,850 metros, é emitido isotropicamente. O que é isotropicamente? Iso é igual, né? E trópico tem a ver com o meio. Então ele é igualmente distribuído no volume, né? Homogeneamente distribuído. Por uma fonte pontual, S. O raio... eu esqueci de colocar, né? Então, aqui 1 e aqui 2. O raio de som 1, que é esse aqui de baixo, se propaga diretamente para o detector D, situado a uma distância L igual a 10 metros. L igual a 10 metros. Aí ele fala assim, ó. O raio de som 2 chega a D após refletir em uma superfície plana.
Essa reflexão ocorre sobre a mediatriz do segmento de reta SD, a uma distância Dzinho do raio 1. Bem no meio, divide a reta SD ao meio, né? O D. Aí ele fala, preste atenção no enunciado. Suponha que esta reflexão, essa aqui, ó, desloca a fase da onda sonora de 0,5 lambda. Então, nessa reflexão aqui, a onda vai sofrer uma defasagem de meio comprimento de onda. Certo? Aí ele fala assim, ó, qual é o menor valor de D, diferente de zero, para o qual o som direto, que é o 1, e o som refletido, que é o 2, chegam a D e tem A em oposição de fase. Então vamos pensar um pouquinho. Olha só. Ele quer que haja, a gente fez alguma coisa parecida aqui há pouco, né? Ele quer que quando as ondas 1 e 2 chegarem bem aqui em D, elas interfiram construtivamente ou destrutivamente? Em oposição de fase, ele quer que lá, né, tenha uma oposição de fase. Ou seja, em termos de ângulo, isso significa o quê? Vamos pensar. Antes de pensar no ângulo, vamos logo escrever aqui aquela mesma relação que a gente já fez anteriormente, né? Um ângulo, um argumento de 2π equivale a um percurso de lambda, né? Um certo argumento φ vai equivaler a um percurso ΔL. Então, isolando o φ, ó, eu posso dizer que o φ é 2π ΔL sobre lambda. Certo? Então, vamos lá. Ora, eu quero que aqui eu tenha uma... Vamos botar o ciclo. Seno, cosseno. O problema diz que no detector D deve haver, as ondas devem estar em oposição de fase. E ele quer saber o menor D. Então, qual é o argumento que vai corresponder a uma oposição de fase nessa situação que ele indicou? Olha para o ciclo trigonométrico. Em termos de ângulo, não de comprimento de onda. Π, 3π, 5π, né? Ou seja, como ele quer o menor D, vamos pegar o menor argumento, π, né? Então, quando as ondas chegarem aqui, elas vão ter que estar defasadas de π. Ou meio comprimento de onda, pode ser também. Certo? Mas bem aqui já houve uma defasagem de meio comprimento de onda, que é a mesma coisa em termos de ângulo que π. Certo? Então, quando você for escrever essa equação aqui, ó, tem A, vou botar ela aqui, ó. Φ é igual a 2π sobre lambda vezes ΔL. Primeiro, quem vai ser o ΔL antes de substituir o φ? Vai ter diferença de percurso? Vai, né? Se eu chamar esse cateto aqui de x, quem é a diferença de percurso? 2x menos L. Onde quem é o x? Pronto. Ó, vai ser 2 vezes a raiz, só Pitágoras aqui daquele ladinho, né? D ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado menos L, isso tudo vezes o 2, aliás, vezes o 2π sobre lambda. Certo? Só substituir. Você tem o L, ele deu, o D é o que ele quer, ele deu o L, o lambda ele deu, aí você diz, e esse φ? Aí agora que a gente vai pensar um pouco. Bom, eu sei que bem aqui eu tenho uma defasagem de π, porque o problema afirmou. Se ele não me afirmasse, não teria como saber. Ou seja, essa reflexão vai provocar, nesse ponto, uma defasagem de π. E bem aqui eu quero que haja uma defasagem de π. Então, quanto é que vai ser esse φ aqui? Π mais o π. O π lá de cima mais o π aqui no detector. Vou até botar assim para você lembrar. Ó. Π mais π vai ser igual a 2π sobre lambda vezes 2 vezes raiz de D2 mais L sobre 2 ao quadrado menos L todo mundo e aqui raiz. Aí daí você vai achar o D, né? Aqui 2π vai embora 2π, ó. E aí você substitui o lambda e o Lzão e acha o Dzinho, que é o que ele quer, né? O Dzinho vai ser igual a 2,10 metros. Cuidado, porque o item, se você não prestar atenção nesse fato bem aqui, ó, você vai fazer as continhas bem bonitinho e vai dar lindamente a resposta do item B.
E no item B, se você esquecer, vai dar bem bonitinha a resposta do item A. Aí você imagina o quê? Que o gabarito está trocado, né? Não é verdade, é porque você esqueceu daquele fato lá. Vamos ver o item B. O que ele diz no item B? Ó. Agora eu quero o menor valor de D, diferente de zero, para o qual o som 1 e o som 2, a onda 1 e a onda 2, chegam em D em fase. Aí vamos lá. Bom, vou partir já daqui, tá? Então vai ficar assim, ó. O item B vai ficar Φ é igual a 2π sobre lambda vezes a raiz, duas vezes, raiz de D2 mais L2 sobre 4 menos L. Pronto. Certo? Aí agora vamos discutir quem é o φ. Ora, olha para o ciclo trigonométrico. Eu quero que lá no D, em D, haja as ondas cheguem em fase. Isso representa o que em termos de ângulo? Uma interferência construtiva. Em termos de ângulo vai ser quem? Olha para o ciclo. 0, 2π, 4π, 6π. Como eu quero o menor D, eu vou usar que ângulo, então? 0, menor. Né? Então aqui, ó, eu vou ter 0 de argumento, mas eu já tenho um π de lá. Né? Então aí ficaria π igual a 2π sobre lambda vezes 2 raiz de D2 mais L2 sobre 4 menos... 4 menos L. Aí você vai achar que o D é 1,47 metros. Isso porque ele quer o menor D. Se ele quisesse o segundo menor D para cá, aí você, em vez de usar o 0, usaria quem? 2π. Né? E em vez de usar π, no primeiro item, você usaria 3π. Assim vai. Certo? Ok? Então tem esse detalhezinho que é a defasagem. Tem duas defasagens. Pronto. O φ, ele é o ângulo da defasagem. Certo? Só que tem duas defasagens. A primeira defasagem é lá em cima, que ele já diz quanto é. Essa você não precisa calcular, porque ele fala que, ó, ele fala que a reflexão provoca uma diferença de 0,5 lambda. A diferença de fase, ele fala, suponha que a reflexão desloca a fase de 0,5 lambda. Meio comprimento de onda equivale a meia volta. Né? Um comprimento de onda, uma volta. Então, se você for escrever em termos de ângulo, 0,5 lambda é a mesma coisa que π. Aí você já guarda essa informação. Só que aí depois ele pergunta, ele afirma que ele quer um D quando aqui houver, quando as ondas estiverem em oposição de fase. Oposição de fase, a maior oposição é quando está uma ao contrário da outra. Ou seja, quando você andou no ciclo π. Aí como eu já tinha um π lá e o π daqui, ficou 2π. Certo? No item B, ele quer que as ondas cheguem em fase. Aí, em fase significa que você, dando a volta no ciclo, você está aqui, aí você percorre 2π, percorre 4π, 6π. Como ele quer a menor distância D, você vai pegar o menor argumento, que é 0. Né? Aí vai ficar 2π mais π. Exatamente. Vamos lá. Questão 11 diz assim, ó, o ultrassom, o nome já diz, ultrassom, né? Ultra é além, né? Aí ele fala, ultrassom é uma onda sonora cuja frequência é tão alta que não pode ser ouvida pelos seres humanos, né? O ultrassom é usado para produzir imagens do interior do corpo humano. Além disso, o ultrassom também é usado para medir a velocidade do sangue no corpo. Calcular se a velocidade de sangue está dentro da normalidade, né? Para isso, a frequência do ultrassom aplicado no corpo, está lá a onda, é comparável com a frequência do ultrassom refletido pelo sangue para a superfície do corpo. Como o sangue pulsa, né, o sangue não está parado, ele tem uma velocidade. A frequência detectada varia. Suponha que uma imagem de ultrassom do braço de um paciente mostra uma artéria que faz um ângulo θ de 20 graus com a direção de propagação do ultrassom. 20 graus aqui, ó. Aí ele fala assim, ó. Suponha ainda que a frequência do ultrassom refletido pelo sangue da artéria representa um aumento máximo de 5.495 Hz em relação à frequência de 5 MHz do ultrassom original. Vamos entender de novo essa informação. O que está acontecendo? Você tem um aparelho de ultrassom que está emitindo ondas,
né? Com a frequência acima da audível. E essas ondas são emitidas em direção à artéria. Por conta do movimento do sangue aqui dentro, vai haver uma reflexão e por conta desse movimento, o que o detector lá capta de volta não é mais a mesma frequência que foi emitida. A frequência que foi emitida qual é dessas que ele informou? 5 MHz. A frequência de 5 MHz do ultrassom original. Então essa é a frequência original, F. F é 5 MHz, é quanto? 10 a 6 Hz. Essa é a frequência original, né? Só que por conta do movimento do sangue, preste atenção, a frequência do ultrassom refletido pelo sangue, ou seja, captado de volta, representa um aumento de 5.495 Hz. O que é isso? É a nova frequência? Não. É a variação da frequência, é o ΔF, que é igual a 5.495 Hz. A nova frequência é F mais ΔF, né? Certo? Aí ele fala, na figura ao lado, nessa daí, o sangue se move, está correndo para a direita ou para a esquerda? Por quê? Muito bem. Se a frequência aumenta, é porque a fonte e o detector se aproximam. Como o detector está parado, é o sangue que deve estar se aproximando dele, portanto, escorrendo para a direita, né? Lógico que no prova você não pode só botar a direita, né? Tem que explicar por quê, justificar, certo? Não pode só jogar a resposta, senão não tem valor nenhum. Aí o item B, ó. A velocidade do som no braço humano é 1.540. A velocidade do som é 1.540 metros por segundo no braço humano. Qual é a velocidade máxima do sangue? Então, aí ele dá uma sugestão. O efeito Doppler é causado pela componente da velocidade do sangue na direção do ultrassom. Então vamos pensar de novo, né? Ó, o que ele fala? Primeiro ele já está dando uma dica que vai ter efeito Doppler, né? Que você imaginava que tivesse, porque você vai ter esse movimento relativo entre fonte e detector. Aí ele fala, o efeito Doppler vai ser causado somente, ele não fala isso somente, mas é o que ele está querendo dizer, somente pela componente da velocidade do sangue que estiver na mesma direção do ultrassom. Ou seja, eu vou usar aí V seno ou V cosseno de 20? V cosseno. Né? Então vamos lá, vamos achar a velocidade do sangue. Bom, vou usar a equação do efeito Doppler, só tenho ela, né? F' é igual, bota logo aqui, F' é igual a F, V, mais ou menos VD, V, mais ou menos V da fonte. Certo? Aí, quem vai ser a nova frequência? A nova frequência é a antiga mais esse ΔF, né? É a frequência original mais o ΔF. Isso vai ser igual a F vezes V. E agora, primeiro, quem é o detector? É o aparelho ou é a artéria? Não. E agora, né? Vamos pensar um pouquinho. Quem é que vai detectar a onda, o resultado dessa onda sonora aí? É o aparelho. O aparelho vai ser... Ó, presta atenção, você pode fazer de novo, como aquela do submarino. Pode fazer de duas maneiras. Do jeito que você fez, o aparelho sendo a fonte e o detector, né? Ou você pode imaginar, ó, o aparelho vai jogar uma frequência para o sangue. E lá vai haver uma reflexão e vai voltar para o aparelho. Então você pode... Outra maneira de fazer é olhar o aparelho como detector e o sangue como a fonte. Certo? Então ficaria assim, ó. O detector, qual é a velocidade dele? Se for ultrassom, o aparelho 0, né? De qualquer forma, nos dois casos que vai ser o detector é ultrassom. Né? Muda a fonte. Então V. Aí embaixo eu vou usar o sinal positivo ou negativo? Negativo. Menos quem é a fonte? Agora eu estou interpretando a fonte como o sangue. Nesse caso, desse problema especificamente, não é legal você fazer o detector, o ultrassom como detector e a fonte, porque ele quer a velocidade do sangue, né? Aí você não vai conseguir encontrar. Então, quem vai ser a fonte vai ser o sangue. Só que não é a velocidade do sangue direto aqui, porque não é toda ela que vai
está sujeito ao efeito Doppler. Não é só a componente na direção, então cosseno de 20, né? Aí agora é só você substituir os valores, ele quer o V do sangue, ó. Vou chamar aquele F mais ΔF sobre F, ó, né? Igual a V sobre V menos V sangue cosseno de θ. Né? Chato literal. Certo? Aí ele quer o V do sangue, né? Então, F sobre F mais delta vezes V menos V igual a menos V sangue cosseno θ. Então, V sangue é V menos, assim, ó, V1 menos F mais delta F, né? Só arrumando, certo? Sobre cosseno de θ. Pronto. Pronto. É a expressão pro V do sangue, né? Certo? Ok? Aí você substitui o θ, o F e o ΔF que ele deu. Aí você vai achar que a velocidade do sangue é quanto? 0,9 metros por segundo, né? Ok? Aí o item B, rapidinho. Só mais um segundo, certo? O item B, rapidinho, ó. Ele pergunta assim, ó. Aliás, o item C, né? Se o ângulo θ fosse maior, preste atenção na pergunta. Se θ for maior, a frequência refletida é maior ou menor? Justifique suas respostas. Então, se eu aumentar o θ, o que vai acontecer com a frequência? Olha lá para a expressão. Se eu aumentar... Essa aqui não é muito boa, porque esse aqui está em termos de V. É melhor você olhar para essa, né? Porque ele quer... Na verdade, é essa. Porque ele quer isso aqui, ó. Se você aumentar θ, o que vai acontecer com a frequência? Vou pensar um pouquinho. Se você aumentar o θ, o que vai acontecer com o cosseno? Diminui. Se você diminui o denominador, o que acontece com ele? Aumenta. Se o denominador aumenta, o que acontece com a fração? Diminui. Ó, a 15, que era a questão que eu iria resolver, ele fala, basicamente, todos os itens ele pede para você achar a potência, certo? A potência média. Então, como é que você vai achar a potência média? A gente já fez isso daqui, né? É aquela expressãozinha, 2 vezes a energia cinética média, dk/dt médio, né? Certo? Aí você vai fazer você vai chegar naquela expressão que a gente já chegou, né? O meio de ρ, VA, ômega, SM ao quadrado, certo? Aí você vai fazer isso para as 5 diferentes condições que ele pediu aí, certo? Por exemplo, ele pede assim, ó, no item B, ó, se uma onda se propagar, no item B não, vamos lá para o final, ó. Se houver, assim, lá no final, se em vez disso 2 ondas são produzidas no mesmo tubo, qual é a taxa total de energia transportada se houver uma diferença de fase entre as ondas de 0, 0,4 π ou π radiano? Aí o que você vai pensar um pouquinho? Você sabe que a expressão da potência, ela depende do quadrado da amplitude, né? Ó, a potência, que é dk/dt médio 2 vezes, é 1/2 de ρ, V, A, ômega, SM ao quadrado, né? Então ela depende da amplitude ao quadrado. Se 2 ondas interferirem, a gente já fez essa análise. Se houver interferência entre 2 ondas, o que vai acontecer com a amplitude da onda resultante? Depende de como é a interferência. Se for construtiva, a amplitude dobra. Só que aqui depende do quadrado disso. Portanto, a potência quadruplica. Né? Se houver no item como ele fala, ele quer que a diferença de fase seja π. Diferença de fase seja π é uma interferência de que tipo? Destrutiva. A amplitude resultante é quanto? 0. Portanto, a potência, 0. Aí você vai fazer esse tipo de análise aí. Certo? Na questão 15. Tem outra parecida, eu acho. Deixa eu ver se tem outra parecida de energia. Um pouco parecida a 13. Tem uma certa semelhança.
Basicamente isso. Basicamente isso. As demais são de efeito Doppler, ou aquela, por exemplo, a 5 ela é muito parecida com a 16, que tem semelhança com a 17, e a 20, que são questões onde você vai analisar aquilo que a gente fez na aula passada, o tubo sonoro aberto e fechado, né? Que tipo de harmônicos você vai formar lá dentro. Essas questões que eu mencionei agora são todas nesse estilo.